na carta de Paulo aos Gálatas, não é? Porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Nós estamos no 6º período. Vamos dar vamos voltar ao principiantes, quando nós falamos na palavra. A palavra, na palavra, o que está dentro da palavra? Deus, a palavra estava com ele, né? O verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Dentro da palavra está um projeto. E esse projeto, nós aprendemos lá no Principiantes, que você, para entrar nesse projeto, você precisa de uma coisa importante. O que é? Nós vimos lá aquilo que a própria Bíblia diz: a letra mata. Porque o projeto é salvação, ou seja, o projeto é vida. A letra mata porque a letra é a Bíblia sem o Espírito. Então, o Espírito revela. Então, o Espírito é o único que nos coloca dentro do projeto. Então, onde está o projeto? O projeto está na palavra. A palavra. Nós realizamos a obra. Quando nós realizamos a obra, nós estamos seguindo um projeto que está na palavra, mas que só alcançamos esse projeto na palavra se o Espírito Santo revelar. Se o Espírito Santo não revelar, o que a gente vai fazer? Olha, se o Espírito Santo não revelar, a gente vai fazer, se não é revelação, é o quê? É razão. O que é razão? Razão é aquilo que a pessoa pensa, não é? Ideias. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, alguns pastores tiveram ideias bonitas, as ideias. Por exemplo, no verão, os jovens não vão domingo de manhã. Então eles tiveram a ideia, raciocinaram, tiveram a ideia de levar o culto domingo de manhã para a praia. Todo mundo leva a cadeirinha, aquela cadeirinha de desarmar, e a Bíblia, né? Bermudinha, tira a bermudinha, aquela roupinhazinha quase nada. Que lindo, né? As meninas com aquela roupinha também quase que não tem. Aí mergulha, volta. Graças a Deus, que bênção. Não, isso é uma maravilha. Então é o seguinte, não tem revelação, então entra a razão. Mas isso é a obra de Deus? Não. A obra de Deus é um projeto que você segue dentro daquilo que Deus revela. Se Deus não revela, você tem o projeto do homem. O homem também tem seus projetos. Interessante que um dia eu cheguei em casa e tinha um irmão me esperando. Um monte de papel preparado no computador. Pastor, eu preparei um assunto para ajudar o senhor na aula de obra revelada, lá no Manaim. Um assunto que eu escrevi para ajudar o senhor. Eu digo, ótimo, né? Sempre é bem-vindo, né? Um adendo a mais, uma informação a mais. E o irmão me deu as folhas e tal. O senhor lê e tal. Então eu fui ler as folhas do que ele escreveu sobre obra revelada. Então ele começou dizendo assim: existem duas obras, a obra do homem e a obra de Deus. Tudo certo, né? A gente sempre tem falado aqui. Mas ele disse assim: a obra do homem, o que é a obra do homem? Então ele disse: a obra do homem são as coisas realizadas pelo homem. Por exemplo, estradas, túneis, prédios, shoppings. Então essa é a obra do homem. E a obra de Deus? Batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, né? Maravilhas e tal, culto profético. Eu achei aquilo interessante, muito bom,
porque eu resolvi trazer esses escritos desse irmão para aqui para vocês, para dizer que aquele irmão não entendeu absolutamente nada, né? Então foi muito útil, eu agradeço até, porque ele mostrou, talvez alguns, que ainda também não entenderam nada. Quando você fala da obra do homem e da obra de Deus, é o homem tentando fazer a obra de Deus com as suas ideias. Então isso é a obra do homem. Então esse irmão, pastor, que botou o culto dos jovens, domingo de manhã, então ele teve o quê? Uma ideia. Foi do Espírito Santo? Não, foi dele. Foi dele. Então ele criou, né, uma ideia. Então isso, ele tentou fazer uma obra do Senhor com uma ideia dele. Então você pega assim, irmãos, olha, os casais estão muito, né? Estão muito assim, né? Estão muito. O pastor Heloísio, eu tive uma ideia, na revelação, não ideia. Os casais estão assim muito desligados, você vê, a irmã sai assim e tal. Vamos pegar um salão, vamos fazer um boleirão de Cristo, né? Aí tá aqueles boleros antigos, né? Aí os casais e tal. Isso é uma maneira de, né? Então, que coisa bonita, olha, foi uma maravilha. Depois todo mundo tomou Coca-Cola, dançamos até 1h da manhã. Ah, foi uma alegria. Então você fez o boleirão de Cristo, entendeu? Para introduzir, unir os casais, né? Então, sambão de Jesus, os jovens e tal. O rebanhão, ovelhão, não é? Aquela coisa toda. Tinha que ter o bodão, porque tem os bodes também. Então podia ter o bodão, né? Então isso é a maneira de você querer fazer a obra do Senhor sem revelação, pelas ideias. Então o homem tenta fazer, aí ele tenta colocar um copinho de água para você beber, para você ficar curado. Põe a mão em cima da televisão e ora comigo, entendeu? Então não é mais, você não precisa mais de ir à igreja. Você agora tem uma televisão. Então quem é o pastor seu? Toshiba 42 polegadas. Então vejam, então são próprios. Por que isso? Não, porque a ideia do homem. Então não é essa. Então é a razão, é a ideia, são as ideias. Então você vê os grupos com ideia. Isso é o homem fazendo a obra, tentando fazer a obra de Deus com a sua razão. Ele está bem intencionado. Está bem intencionado, não é? Mas eu pergunto, isso vai realizar a obra de Deus? Não. A obra de Deus, ela segue um projeto de Deus que você alcança pela revelação. Então você chega na igreja, você olha a igreja e você, pelo Espírito, o Senhor revela a necessidade da igreja. Então, há momentos, aí é que é o importante. Nós estávamos comentando hoje, ser pastor na obra hoje é difícil. Porque você olha para a igreja e você diz, qual a necessidade da igreja? Se você não alcançar a necessidade da igreja no dia a dia dela, se você olhar para a igreja e ver e você não for ajudado pelos dons do culto profético, e se você não sentir qual a necessidade da igreja, você mata a igreja. Você exortar a igreja quando ela está precisando de consolo, a igreja saiu dali oprimida. Tem dia que a igreja precisa de uma palavra de alento. Os irmãos vieram, alguns estão em luta, alguns estão passando por problemas difíceis. É o problema no trabalho, é o problema com o filho, é o problema com o marido, é o problema com a esposa. Então você entrega uma palavra e é uma palavra de alento. Então o Senhor renova o alento, o Senhor renova a fé, o Senhor, né, dá uma bênção. Então aquilo edifica as experiências. Então a igreja sai alegre, sai renovada. Então isso é o que o Senhor quer. Mas você alcança isso quando o Espírito Santo está revelando.
Então é isso que Deus quer realizar isso, é motivar. É por isso que tem igrejas que às vezes você pega um dia na semana, falta todo mundo. Aí você pergunta, por que está faltando tanta gente assim? O problema está no culto. Tem uns irmãos que são muito oprimidos, não vem não? Ele está certo. São mais fracos, mas às vezes ele vai ao culto para quê? Para ver o diácono brigar, para ver o pastor às vezes reclamar, ou para o obreiro, não. Você vai ao culto com uma necessidade. Então é por isso que o Senhor criou para nós o culto profético. Então é muito importante a palavra revelada, Então é importante, não precisa ser longa. Os nossos cultos não são longos. Se você vê um culto passando muito, de 8h15, 8h20, ora pelo pastor. Tem misericórdia, Jesus, está alguma coisa errada. Os cultos acabam normalmente 8h10, 8h15. Há casos, um dia especial, é uma ceia, é um culto às vezes especial de aniversário e tal, surge às vezes vai um pouquinho mais. Mas normalmente os cultos, porque o culto você entrega uma revelação, a palavra revelada, 10, 15 minutos você entrega, no máximo 20 minutos você entrega uma palavra revelada, e a palavra difere de tudo. A palavra na obra hoje ela difere. Esses dias eu vinha subindo para o Manaim, liguei o rádio, né? E estava uma emissora evangélica, estava eu, minha filha e até uma moça dos Estados Unidos e tal, e o assunto era perguntas e respostas. O locutor disse, hoje no nosso programa nós vamos responder perguntas sobre a Bíblia. Se você, meu ouvinte, tem uma dúvida sobre a Bíblia, liga para nós, não é? A Central de Estudos Bíblicos está de plantão para responder a sua pergunta. Então, aí veio a primeira pergunta, né? Alguém disse assim, o que significa aquela conversa de Jesus com Marta e Maria, quando Jesus diz, Marta, Marta, estás afadigada com tantas coisas, Maria escolheu a melhor parte e não lhe será tirada. Então, o ouvinte quer saber a explicação, não é? Vamos ver aqui, vamos ver a exegese, né? A homilética do texto e tal, tudo bem. Aí eu estou esperando, né? O que vai sair ali, né? Até para dar aula para vocês, aprender alguma coisa, é bom te aprender. Eu estou ali, aí o camarada diz, a resposta virá depois dos nossos comerciais. Aí eu continuei ouvindo os comerciais para poder ouvir a resposta. Muito bem. Aí veio a resposta. A resposta foi dada pelo Centro de Estudos Teológicos de São Paulo, a equipe de plantão, não é? Os professores da faculdade de teologia de tal cidade em São Paulo, não é? Reunidos, então, preparou a resposta para aquela pergunta. E a resposta foi a seguinte, meu irmão, Jesus quando fala para Marta, Marta estava preocupada pelo seguinte, Jesus estava ali, ela estava preparando o almoço. Ela estava ali, quem sabe, colocando algumas coisas, arrumando a cozinha e aquela coisa, e botando as coisas ali, preparando a comida e tal, e Maria distraída, conversando com Jesus, e Marta trabalhando, e Maria, minha irmã, Maria escolheu a melhor parte. Às vezes você está afadigada, na sua cozinha, com o seu trabalho, é o almoço para preparar, o arroz não ficou pronto, o feijão ainda não está cozido. Para um pouquinho, vai aos pés de Jesus orar, buscar o Senhor. Essa palavra que o Senhor deu é para as donas de casa. Eu disse, letra e letra ruim. Porque vejam uma coisa, eu falei, que coisa, né? Esse centro de estudo teológico podia ter ficado em casa. Quando Jesus fala com Marta e Maria, Jesus profetiza. Porque Marta e Maria são duas irmãs debaixo do mesmo telhado. E Jesus ali também. Só que uma estava aos pés de Jesus e outra desligada. É exatamente o que acontece dentro da igreja. Você tem aqueles crentes
não é? Que buscam, que estão perto do Senhor, é a igreja fiel, é a igreja dedicada. E tem aquela parte da igreja desligada, não é? Eu não vou nem chamar de infiel, né? É a Marta. Então, no meio da igreja, você tem que chegar no meio. Aqui, está todo mundo aqui? Todo mundo aqui? Responda para você, eu sou Marta ou Maria? Diga. O Senhor revela, você vai. Madrugada, está na madrugada. O Senhor revela jejum, você faz. O Senhor mostrou uma... Tá. Criança, 8 horas da manhã, você leva. Seu filho, você leva. Tal. Você é Maria. Se você não faz isso, você é Marta. Então, vê se você é Marta ou Maria aqui hoje. Aí, pessoal de fora. Quem é Marta? Eu uma vez entreguei essa palavra e uma garotinha de 10 anos chegou para mim e disse: pastor, eu quero dizer para o senhor que eu sou Marta. Eu vou chorar por mim. Uma criança. Ela disse que ela era Marta. Então você é a palavra revelada. Tua palavra revelada. Todas as doutrinas. Então, esse é um projeto que nós seguimos. Deus tem um projeto. Então, o que Deus quer, por exemplo, para a doutrina? Então, o Senhor começou a nos falar sobre corpo. Por que o Senhor começou a nos falar sobre o corpo? Porque nós tínhamos muita dificuldade com dons. Os dons fora do corpo, os dons individuais. A pessoa tinha dom para si, não é? E resolvia, ele tinha o dom, aquela coisa, tal. Era uma dificuldade, nós tínhamos problemas sérios. Por exemplo, nós tínhamos problemas, houve uma época que nós tínhamos problema com namoro, que tinha uns irmãos que tinham um mau costume de entregar dom para namoro, o negócio, né? Eu tinha uma irmã na igreja que ela a única revelação que ela tinha é para namoro e casamento, namoro, noivado e casamento, era a especialidade dela, né? Eu quase substituí o nome dela para Antônia, porque era incrível. Às vezes tinha um monte de jovens, tudo revelação daquela irmã. E eu chamei a irmã e falei: irmã, não faz isso. Dom não é assim. Se você tem um dom, mesmo que seja um dom dessa dificuldade, porque eu acho que namoro, só uma pessoa entende bem de namoro de jovem. Jesus Cristo, só. Não conheço o pastor, nem os anjos entendem, só Jesus Cristo entende negócio de namoro, só Ele que sabe como é que é, então deixa com Ele, porque é um negócio complicado, não é? Ele gosta, desgosta, gosta de novo, desgosta de novo, um negócio complicado, então ela começou a criar um problema. Eu avisei minha filha, não faz isso, tal. Mas ela não ouviu, insistiu. Minha filha, não faz isso. Chamei 3 vezes. Na 4ª vez eu te espero o seguinte: a próxima vez que você fizer isso, eu vou avisar de púlpito, hein? Certo? Aí apareceu uma moça, conheceu um rapaz, o rapaz tinha 1 mês de convertido, um rapaz biruta, não tinha se convertido direito, o rapaz era piloto, não sei o que lá, a moça, aí então, começou a namorar, 1 mês depois a moça estava noiva, Aí me procurou e disse: pastor, o senhor revelou que o meu casamento é o mês que vem. Eu disse: minha filha, você ficou noiva? Tem 1 mês de namoro, ficou noiva, vai casar o mês que vem? É. Mas como isso? Não, o senhor revelou que é o mês que vem. É para apressar. Sim. Quem teve a revelação? A irmã que teve a revelação disse para não contar ao senhor, porque o senhor não ia aceitar. Aí eu falei assim: se você não me contar quem teve a revelação, não faça seu casamento. Escolhe. Aí rodou para lá, rodou para cá. Mas a pastora pediu: o senhor não vai brigar com ela, não? Não vou brigar, não. Foi fulano de tal. Foi. Aí esperei domingo de manhã, terminou o culto. Irmãos, eu tenho uma palavra para dar para a igreja. Tem uma irmã aqui que ela está entregando dons para namoro. Todos esses namoros estão acontecendo aqui com dom que essa irmã entregou. Nenhum namoro desse é do senhor, não, hein? Essa irmã está com uma opressão, hein? Ela está na cabeça dela negócio de namoro. Vocês estão namorando aí que não gostam, mas só atendendo a revelação que a irmã tem. Pode acabar, porque essa irmã não tem revelação, não, hein? Isso é uma opressão. Para com isso, hein? E naquele dia, mais da metade dos namoros acabaram. A irmã ficou oprimida,
chorou, o senhor me expôs, eu digo, o senhor acabou comigo, eu digo, acabei com você. A questão aí a questão de utilidade, quer dizer, aquilo que é, não é, útil. Então veja só, eu preferi acabar com você, porque eu acabando com você, eu acabei com um só, do que você acabar com a igreja toda. Então foi uma questão de números. Então daqui, né? Preservar a maior parte. Então não é assim, o senhor falou que é corpo, os dons são no corpo. Então todas as doutrinas que o senhor nos mandou, né? A doutrina do clamor, a doutrina, então, todas as coisas, grupo de intercessão. Como é que surgiu o grupo de intercessão? Foi uma revelação. As pessoas, o grupo de intercessão foi a ideia de quem? Não, é que no começo os dons eram contados publicamente, era um horror. Terminava o culto, pastor, tive uma visão. Conta, irmão, a visão. Não, eu vi aquela irmã ali, aquela irmã estava com a perna de pau, e ela tinha um negócio, aí acabava com a irmã. Então o senhor revelou que não queria isso mais. O senhor separou um grupo de servos experientes, maduros, para que esses dons fossem encaminhados para esse grupo, para serem discernidos, para que houvesse intercessão, clamor, as orientações para a igreja passassem por esse grupo. Então, tudo isso porque Deus tem uma obra para realizar, e essa obra segue uma orientação do Senhor. São aquilo que o Senhor vem revelando, que o Senhor vem mostrando. O Senhor revelou sobre o ministério. Como é que era ministério no começo? De que forma seria ministério? Né? De que modo, como surgiria? O Senhor mostrou que o ministério sairia do meio do rebanho. O Senhor estaria levantando. Então foi uma revelação que o Senhor deu para que a obra fosse assim, a escolha, então a função. Então tudo isso faz parte de uma obra que tem uma característica, que é a revelação. Então tudo aquilo que nós estamos fazendo hoje, nós estamos seguindo. Como é que o seminário, como é que surge um assunto novo no seminário? Não, vamos criar tal assunto. Não é assim não, irmãos. As aulas no seminário, elas surgem de revelações. O Senhor diz, quero esse assunto novo. Eu quero que esse assunto seja trazido. Né? Eu quero que isso seja exposto. Então todas as coisas são, né, dentro disso. O ministério, a função do ministério. Nós aprendemos muito. Nós tínhamos, às vezes, o pastor às vezes ficava com raiva da igreja, e tinha um grupo, às vezes, meio oprimido. Aí ele ia para frente, às vezes tinha uns 2 ou 3 que não gostavam do pastor, começava a falar mal do pastor. Ele, para não falar com os 2, 3, ele batia na igreja toda. Irmão, é um bando de amalequita aqui, entendeu? Que vai queimar no fogo do inferno e tal, aquela coisa toda. O Senhor, e a mão do Senhor vai pesar. Eu estou orando para o Senhor pesar a mão das pessoas. O Senhor nos chamou uma vez e disse, não quero esse tipo de palavra. Não quero que as minhas ovelhas sejam agredidas. Não quero. Então, todas as vezes que o pastor começa a fazer isso, ele é repreendido pelo presbitério, e quando ele não atende, o presbitério tira. O presbitério tira. Entendeu? Às vezes vai para lá, há certos campos, às vezes o companheiro, né, falou um pouquinho a mais, tem um grupo aqui que foi assim, pegou e falou, por isso que a irmã está com câncer, hein? Por isso que não se faz uma miséria dessa, não se faz isso. Entendeu? Não se faz isso. Não se faz isso. Então, o presbitério está atento a isso. O presbitério é ético. Né? O púlpito é o lugar de se entregar a revelação. Então, o Senhor nos corrige. As pessoas que ficam de fora, não. Qualquer pessoa pode se dirigir ao presbitério e pode dizer, pode se identificar. Não manda carta anônima não, que é feio. Carta anônima é feio. Entendeu? Não é papel de não sei. Manda, escreve. Mas o presbitério vai me entregar. A carta sua, ela é um segredo, ela tem sigilo. O pastor nunca vai saber que você escreveu essa carta. Existe uma secretaria, é guardada. Às vezes o pastor pode ouvir o teor da carta, mas quem escreveu, ele não recebe.
Tá? Vai haver uma retaliação. Se você fizer uma reclamação do pastor e ele retaliar, o presbitério tira o pastor da igreja. Porque no estatuto da igreja diz que qualquer membro da igreja pode se dirigir ao presbitério de forma educada, de forma espiritual. Pastor, irmãos, estou vendo isso na minha igreja, eu queria saber qual a orientação, se isso está certo. Ora, não tem nada demais, você está tirando a dúvida, não tem problema nenhum, assinou e tal, está tudo certo. O presbitério vai ver o problema, depois vai te responder, irmão, realmente nós vimos e tal, aconteceu isso, está sendo tomada uma providência e tal, assim, em parte conhecemos, em parte profetizamos. O presbitério vai te responder. O presbitério zela porque você é parte da obra. Você não é um apêndice, não, você é parte desse corpo. Então, a obra tem isso. Você é ovelha de Jesus. Então, você é parte disso. Então, nós temos que ver isso. As pessoas... Agora, se você pega uma carta dessa e manda num e-mail para todo mundo, mandei um e-mail aqui para o presbitério e mandei para todo mundo, não. Então, você está mal intencionado. Você está mandando isso para todo mundo, uma reclamação da sua igreja, da sua área, e mandando para todo mundo, então você está querendo expor a obra, você está querendo, aí você está fazendo o trabalho, entendeu? Daquele que luta contra o Espírito Santo. Então você está fazendo a obra dele. Mas se você é zeloso da obra, não, você manda o presbitério, diretamente para o presbitério vai avaliar, o presbitério vai fazer. Então, isso é a obra do Senhor, porque o Senhor nos ensina isso. O Senhor tem cuidado. Vocês querem ver uma coisa? Como é que eu vou contar uma experiência que eu sempre conto aqui da obra. A gente às vezes falha e o Senhor nos corrige. Quer ver? Eu tinha na minha igreja uma irmã complicadíssima. Tinha um problema com o marido, tinha uma filha pequenininha, mas é uma mulher muito complicada, tal, aquelas coisas. Tal. E todo dia ela tinha que conversar comigo, todo dia, eu já não aguentava mais, todo dia, eu não podia atender ninguém que era só ela. Eu disse comigo assim, próxima vez, eu já não aguentava mais, próxima vez, entendeu? Que ela vier conversar comigo, eu vou pegar, eu vou dizer tudo que ela precisa ouvir, eu vou acabar com ela, entendeu? Eu estava com raiva dela, aí, tá. Mas o Espírito Santo tinha um plano para aquela mulher que eu não sabia. Então, qual a obra de Deus naquela ovelha? Não era o que o senhor tinha alguma coisa. Eu tive um sonho. Na véspera, foi a minha salvação. Eu tive um sonho que eu vinha para a igreja, no culto, ela levantava a mão, eu chegava perto dela, mas eu acabava com ela. Digo, a senhora é desarrumada, a senhora não atende revelação, a senhora é oprimida, você o que acontece com a senhora é cheia de problema, com o seu marido é assim mesmo, mas acabava com ela. O seu lugar não é aqui não. E ela ia embora, pegava uma Bíblia, saia chorando e ia embora. Quando ela saía, eu ouvi uma voz. E a voz me dizia assim, ela foi embora. Eu dizia, sabia que era o senhor, eu disse, e era para ir mesmo. Aí o senhor disse assim, mas eu vou cobrar isso de você. Eu disse, peraí, eu fiz o que estava certo. E o senhor disse, não, você não fez o certo, vou cobrar de você. Acordei de manhã assustado. E era o dia que eu ia para essa igreja. Fui para essa igreja e estou lá, fui pregar, que eu estou olhando, está ela lá no meio. Aí terminou
a mensagem tal, rodei para lá, rodei para cá, vou correr dela. Teve jeito. Amadeu, eu preciso falar com você, hein? A mesma, vamos para lá, mesmo aborrecimento. Fala, irmã. Aí falou, e eu clamando. Clamando, rapaz, com a raiva, mas clamando. Você tem. Irmã, vamos clamar, né, irmã? Glória, mas o senhor vai dar a benção. Oh, misericórdia. Aguentei aquilo por causa de Jesus. Só. Por quê? Porque a obra não é minha, não é o que eu acho, não é o que eu penso, é aquilo que o Espírito Santo tem para fazer. Então essa é a característica dessa obra. Qual outro lugar que o pastor ia agir dessa forma? Para lá, um a mais, um a menos. Igreja grande, tem 400 pessoas, um problema a menos, ótimo. Mas era ovelha, com todo problema, com toda dificuldade, era uma ovelha, e que o Senhor Jesus não abria mão dela. Então veja, isso é a obra revelada. Então quando você olha, a pessoa fala, a obra, porque é obra. Digo, olha, quando você vê alguém falando mal da obra, olha bem dentro da boca para ver se a linguinha não é bífida. Geralmente, a obra, aquela obra tem uns pastores, é aquela coisa que eu estou revoltado. Aí escondido está presinha. Aí se você deixar, vem, morde o veneninho. Meus irmãos, olha, nós temos falhas. Se você disser assim, Amadeu é antipático, enjoado, dá umas aulas horrorosas, então, pode, mas não fala da obra não. A obra do Espírito Santo, a obra é maravilhosa e tal. Não, fala mal de Heloísio, essa antipatia, então tem, entendeu? Sérgio, que é bravo, o outro ali, Samir, que fala, né? Você vai para frente da igreja e vai falando, a gente não sabe se ele está falando português ou russo. Meus irmãos, a obra é muito bom. Tá tudo certo. Então, fala mal do Samir. Agora, da obra não. A obra é maravilhosa. Então você tem tudo isso aqui. Então o ministério, o diaconato, né? Você vê o diaconato, que bênção, né? O diaconato, né? Os diáconos, que maravilha, como é que eles ajudam, né? Então, tudo bem lá. Isso, estão escolhidos pelo Espírito Santo. O louvor. Meus irmãos, o louvor nessa obra. Vê o louvor que está aí fora. Está vendo tudo. Coisas horríveis sobre o louvor. Uma vez um irmão trouxe, queria que colocasse aqui no Manaim para vender, e o senhor não deixou. Esse irmão teve a audácia de pegar um hino maravilhoso que foi Santo, Santo, Santo. Conhece? Santo, Santo, Santo. Lindo esse hino, né? O irmão trouxe aqui e foi mostrar logo para quem ele não devia mostrar. Vocês têm ideia para quem que ele foi mostrar, achando que ia fazer. Pastor, tem aqui um presentinho para o irmão aqui, mas só ouviu o irmão aqui. Então, aí, o primeiro hino era o Santo, Santo, Santo. Sabe como é que era o Santo, Santo? Era em ritmo de samba. Santo, 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 Deus de glória e poder, amém. Companheiro, tira esse troço daqui, carrega esse negócio aqui, desaparece com esse troço, me põe isso aqui no Manaim, isso aqui é uma opressão, tira essa maldição daqui. Você não pode pegar o louvor e tratar o louvor dessa forma. Não é? Eu um dia cheguei num casamento, fui fazer não era na minha igreja, aí a noiva foi entrar, noivo.
Aí o grupo de louvor começou, não, plim, 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 no violão. Plim, plim, plim. O que vai sair? Plim, plim, plim. Aí, plim, plim, plim. Aí tá. A noiva começou a entrar. Aí eu ia, Jesus, Jesus, Jesus é bom, bom demais. Lá, 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 lá. Sabe o que era? Era uma Jesus maravilhoso, Jesus é bom demais. Eu digo, que é isso? Era uma bossa nova. Aí isso é um ritmo novo, porque tem que mudar. Eu digo, companheira, é isso? Aí eu fiquei oprimido. Aí quando ela chegou na frente, tá assim, aí lá em posição de mãos, que o grupo ia começar a cantar, eu digo, justo é Senhor, o grupo vai cantar. Não está ensaiado, se vira, canta. Justo é Senhor e todos. Não, mas temos um outro. Isso é igual o primeiro, companheiro, eu estou fora. Não canta, justo é o Senhor e tal. Aí e na saída, Deus dos antigos, não sabemos, canta, Deus dos antigos. Por quê? Porque nós temos uma linha que o Espírito Santo nos tem levado. Então a obra, ela não é porque eu quero. Se fosse aquilo que eu queria, se a obra fosse do meu jeito, a noiva ia entrar com a valsa de Strauss, né? Bonita a valsa de Strauss, lá para quê? Se fosse ideia minha, mas não é essa a obra do Espírito Santo, não é isso que o Senhor quer do culto de casamento, não foi isso que o Senhor revelou sobre o culto de casamento. O culto de casamento era uma luta, a noiva entrava aqueles bichinhos, tudo parecia, só faltava botar asinha neles, aquele monte de gente, de garotinho na frente, tudo, né, as menininhas, tudo vestidinhas, então eu não quero isso. Botava aquelas bananeiras cruzadas, cheias de flores, ele passava por baixo das bananeiras, aquela coisa, então, o Senhor, não quero isso. Então o Senhor é o dono dessa obra. Então o Senhor orienta todas as coisas. Quando nós falamos de obra revelada, é porque ela segue hoje, né? O Senhor nos falou muitas coisas. O Senhor nos falou sobre o culto. O que é o culto? O porquê do culto? O culto é profético. Por que o culto é profético? Porque o Senhor fala a respeito do culto, e não existe coisa mais maravilhosa do que o Senhor falar sobre o culto. Você entra num culto, o culto está todo preparado, Deus operando a respeito do culto, as necessidades, não é? Então você chega com um problema em casa, com um problema, e o Senhor revela. Você já pensou, você chegar, uma irmã perdeu um processo, ela era do INSS, e um irmão perdeu um processo, ela trouxe o processo, ela, não sei onde ela foi, perdeu o processo. E agora? Processo, é um caso está de demissão dela lá, processo, perdeu o processo, não sabia onde estava, e aquela coisa, chegou no culto, o Senhor falou, o Senhor disse, mostrou para ela e tal, não, está em tal lugar assim, está na rodoviária, misericórdia, na rodoviária de Vitória. Sim, mas eu perdi em Vila Velha, aí chegou lá na rodoviária e estava lá o processo. Então, que coisa maravilhosa, essa operação do Espírito Santo na vida da igreja. É o jovem que chega com um problema, com uma dificuldade, é a família, é às vezes a enfermidade, o momento que você precisa ouvir a voz do Senhor e você vem no culto de Deus. É esse o culto que o Senhor quer, é esse o culto que o Senhor projetou, é esse o culto que o Senhor programou. Então, a obra de Deus, ela segue um projeto que está na palavra e que o Espírito Santo revela. Aí você pergunta, a pergunta que se faz, vem cá, só existe salvação na obra? Porque as pessoas pensam que a obra é o apelido da igreja Maranata. Eu um dia uma senhora chegou para mim e disse assim, doutor Amadeu, o senhor é da Maranata, né? Eu digo, sou. Sim, eu também sou crente, não estou na obra não, mas sou crente. Quer dizer, ela achava que obra é o apelido da igreja Maranata. Não, obra é a realização de um projeto. Você pode estar em qualquer outro lugar, se você está realizando esse projeto, você está na obra. Então a pergunta é essa, só existe salvação na obra? Sim. Só existe salvação na obra do Senhor, porque o projeto é salvação.
Se você não está no projeto de salvação, você não está na obra dele, então não tem salvação. Eu não estou dizendo que salvação é só aqui na Maranata. Eu estou dizendo que salvação é você estar na obra dele. E a obra é isso mesmo. No culto, na obra, o espiritual governa o espiritual. Na religião, o material governa o espiritual. Como é que é o culto? Você prepara. Um dia desse, né, uma irmã me contou que foi um casamento numa determinada igreja, e o pastor fez o casamento, e atrás do pastor tinha uma jovem muito bonita. Ela estava fantasiada de borboleta, com aquelas asas, entendeu? Então, à medida que o pastor ia pregando, ela batia com as asas, né? Linda borboleta enorme, né? Borboleta e tal, borboleta. E o pastor pregando e a borboleta. Então, isso na obra existe? Não. Perguntaram ao pastor o porquê da borboleta. O pastor deu uma explicação. A borboleta, né, dá uma ideia de paz, dá uma ideia de harmonia, fala do amor à natureza, aquelas coisas todas, que tinha sido uma ideia do coreógrafo da igreja. Que coreógrafo, hein? Bom, coreógrafo, sei lá. Bom, para pensar em borboleta, só coreógrafo. Mas veja uma coisa, não faz parte, isso não faz parte daqui, não é isso que o Senhor quer. O que Deus quer para um culto de casamento? O Senhor quer salvar, o Senhor quer libertar, o Senhor quer dar experiência às pessoas. É isso que o Espírito Santo quer fazer. Então, é por isso que a obra, ela segue um projeto. Ela segue um projeto. E que o Espírito Santo nos encaminha para esse projeto todos os dias. Então, o que é a obra revelada? É exatamente isso. Nada mais, nada menos do que isso. O Espírito Santo nos encaminha para todas as coisas. Nós podíamos aqui citar muita coisa da obra revelada. É o trabalho de criança, não é? O trabalho de criança é uma coisa notável. Vocês sabiam, eu não sei se você lembra, quantos anos, já tem uns 20 anos esse trabalho de crianças, não é? Você sabia que a ciência hoje, foi de 84, então está com 22 anos o trabalho de criança. Você sabia hoje que os estudiosos estão falando sobre esse tipo de trabalho? Eles nem sabem que nós fazemos isso. O preparo da criança, a formação do caráter da criança, quando você prepara a mente da criança, você, não é, vamos usar um termo de informática, não é? Você está formatando a mente da criança, preparando-a para enfrentar o mundo que aí está, as informações, às vezes, que são erradas do mundo, a droga, os desajustes sociais, tudo. Você tem que fazer esse trabalho preparando a criança. O mundo está dizendo isso, nós já estamos fazendo há 22 anos. Por quê? Porque o Espírito Santo ele vai sempre na frente. O trabalho da criança, o trabalho do adolescente, a preservação, o trabalho com o jovem, a preparação para o jovem, porque vai preparando para a família que ele vai ter, a vida profissional dele, o equilíbrio do jovem. Então, nós estamos vendo uma obra onde o governo é do Espírito Santo. Não é? Então é por isso que obra revelada é tudo aquilo que nós estamos fazendo hoje na dependência total do Espírito Santo. Vamos cantar um louvor.